Oi gente, seja muito bem-vindo ao canal Mensagem que Acalma. Eu sou Jaciara Salles e a mensagem hoje é de uma grande amiga minha, Heloísa de Bartolomeu. Sabe aquela amiga irmã, amiga mãe, aquela amiga que quando você precisa de cola, ela tá sempre ali disponível para te ajudar? É essa pessoa, essa Heloísa. Então, obrigada mesmo por tudo, tá bom? A Heloísa vai estar trazendo uma mensagem do livro Senhor e Mestre. A mensagem é ser constante. Essa mensagem vai trazer uma abordagem sobre a fraternidade, ser fraterno. Se prepare para grandes reflexões. Eu refleti muito com essa mensagem. Então, assim, se preparem. Eu quero pedir para que você se inscreva no canal, dê seu joinha, clica aqui ó, no sininho para que você possa receber notificações de quando eu postar vídeo novo no canal. E como eu sempre falo, gente, por trás de um lindo sorriso pode estar acontecendo alguma coisa e a gente não sabe. Então compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares, porque pode ter plena certeza que uma mensagem boa, uma boa mensagem, nos traz sempre acalento para os nossos corações, para os nossos pensamentos, faz a gente ver as coisas com outra perspectiva, faz a gente enxergar uma luzinha no fundo do túnel, né? Traz sempre coisas boas, energias boas, bons pensamentos e a gente vê a vida de uma outra forma, a gente consegue ver os problemas de uma outra forma e ter esperança sempre no dia melhor, tá bom? Então quero agradecer a vocês por todo esse carinho, por todo esse apoio. Fiquem com Deus, tenham um lindo e abençoado final de semana e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloísa e estou aqui novamente a convite da nossa amiga Jace para bater um papinho com vocês nesse canal tão gostoso que é Mensagens que Acalmam. Eu trouxe uma mensagem do livro Senhor e Mestre, do Carlos Bacelli, que eu achei muito interessante para o tema oportuno de hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre fraternidade. A mensagem diz assim: ser constante. Ser constante em tuas atitudes no bem, determinado enquanto pretendes realizar em benefício do próximo, firme em tuas decisões positivas, fiel aos nobres princípios que abraças, coerente em tua fé, justo nas palavras que pronuncies. Se agires assim, sempre colherás o melhor em tua semeadura. Bom, a mensagem fala de colher, e se a gente tem que colher alguma coisa, é importante que a gente plante a semente certa, a semente adequada, para que possa florescer. Então, não adianta a gente esperar frutos precoces se nós não fizermos a semeadura da forma correta. E pensando nisso, como eu gosto muito de historinhas, eu encontrei uma historinha que eu achei bem pertinente para esse bate-papo de hoje. Então eu vou dar uma lida nessa historinha porque eu acho legal falar na íntegra. A história se chama Vai Haver Festa no Pomar. A notícia se espalhou rapidamente e logo as frutas se reuniram para decidir quem deveria participar da grande festa. O morango, que era o presidente da Comissão pelos Direitos das Frutas, abriu a sessão e foi relacionando quem seria convidado. Quando chegou a vez do limão, perguntou: quem estiver a favor de convidar o limão, erga a mão. Mas um grande silêncio se fez, nenhuma mão se levantou. Ninguém queria o limão, porque ele era muito azedo. Ele estragaria qualquer reunião. O limão de longe observava tudo e ficou ainda mais azedo
por não poder participar. Foi então que a Batata, que por ali passava, fazendo sua habitual caminhada matutina, viu o Limão no canto isolado e perguntou: "Você não vai à festa no pomar?" Envergonhado, o Limão teve que dizer que não poderia ir, porque as frutas o achavam muito azedo. Dona Batata era uma senhora distinta e esclarecida e convidou para ir à festa na horta. "Vamos fazer uma grande salada", disse. "Você vai temperá-la." Muito bem, o Limão aceitou o convite e foi com ela. A festa foi um sucesso. Com a alface abraçada à cebola, o agrião enrodilhado na vagem e as ervilhas rolando felizes. Quando a festa ia a meio, deram-se conta de que faltava o jiló. "Ah", disse a cenoura, "ele me falou que não viria porque se sentia amargo demais hoje." O tomate, corado de dançar, propôs: "Por fim, se ele está amargurado, não pode ficar sozinho. Vamos buscá-lo." E decidiram que, em vez de buscar o jiló, todos deveriam ir até a casa dele e continuar a festa por lá mesmo. Quando viu as hortaliças chegando, Jiló se assustou um pouco. Eram tantas! Entretanto, todos se acomodaram bem na casa dele e a festa se prolongou por todo o dia. No final da tarde, o boldo chegou para participar do chá. Era o chá das 5, junto com o hortelã, o capim-limão e a erva cidreira. Foi uma verdadeira confraternização. Que engraçado! Se a gente falou que ia falar de fraternidade, o que essa história tem a ver com o nosso tema? Na verdade, tem tudo a ver. Porque se a gente for fazer uma analogia com o nosso dia a dia, com a vida que a gente vive aqui, nós vamos observando que é muito fácil julgar a atitude do outro. É muito fácil deletar o outro da nossa vida, bloquear no celular, porque nós não concordamos com a atitude dele, porque nós achamos que o outro é amargo, como o limão, ou melhor, é azedo como o limão, é amargo como o jiló, mas a gente não para pensar quais as circunstâncias da vida que levaram essa pessoa a tomar esse tipo de atitude. E isso é o que vai contra todas as leis da fraternidade. Porque ser fraterno é exatamente entender o outro na sua essência, auxiliar estendendo a mão e mostrar de que forma nós podemos, exemplificando, às vezes com um simples sorriso, um olhar fraterno, um abraço, um aperto de mão, trazer o outro para uma realidade melhor. A gente pode também tentar entender o que acontece em nossas vidas. Porque não tem nenhuma amargura ou mau humor que se cure que não se cure com uma boa palavra de amor, não é verdade? É muito fácil para a gente conviver quando se fala desse sentimento. Mas amar quem a gente está próximo da gente, quem a gente gosta de verdade, é fácil. Se permitir ser amado pelas pessoas mais próximas também é fácil. Só que não dá, por exemplo, para a gente fazer isso com o inimigo. Não dá para confiar no inimigo como se confia num amigo, num irmão. Se bem que às vezes, mesmo o amigo pode, de alguma forma, sem querer, nos prejudicar. E um irmão, por mais que seja consanguíneo, ele pode também, de alguma forma, cometer erros, porque nós não somos perfeitos. A fraternidade é isso, é uma atitude misericordiosa, benevolente. Quando nós enxergamos os defeitos dos outros, não apontamos a esses defeitos. Nós procuramos entender por que o outro age dessa maneira, o que está acontecendo para que o outro tenha essas atitudes. Então, vamos tentar, nesse momento, refletir sobre a mensagem que nós lemos ainda há pouco.
a mensagem do ser constante. Essa mensagem, ela traduz um monte de coisa interessante. Ela fala da constância nas atitudes do bem. Quando a gente está de bom humor, quando a gente está feliz, é fácil a gente fazer o bem. Agora, se nós acordamos mal-humorados, ou num dia chuvoso, porque a gente tem preconceito com um dia chuvoso e não gosta de chuva, será que a gente consegue ser bom? Provavelmente não, porque se nós negarmos o dia de como ele está, nós estamos negando uma oportunidade de ser feliz. E se nós não nos permitirmos enxergar a vida com bons olhos, como que a gente vai conseguir enxergar o outro e fazer o bem para o outro? É um aspecto a se refletir. Outra coisa que a mensagem nos traz é assim, realizar o benefício ao próximo com determinação. Poxa vida, se o outro não me quer na vida dele, se o outro se recusa a entender que eu tenho uma boa intenção e que eu gostaria de ajudá-lo, eu vou simplesmente ignorar ou eu vou ser determinado? O que é ser determinado? É tentar fazer com que o outro não se sinta ofendido nem humilhado por querermos ajudá-lo, porque às vezes ele não percebe que ele precisa dessa ajuda, ou o orgulho ferido não permite que ele enxergue que essa ajuda vai chegar. Então seria interessante que nós pudéssemos, com a nossa determinação, chegar até o outro sem que ele percebesse. Fazer exatamente como Jesus fazia. Quando ele fazia as suas curas, muitas vezes a pessoa estava distante dele e ele percebia aquela energia, aquele momento oportuno e mandava a cura mesmo sem que a pessoa conseguisse chegar próxima a ele. Talvez a gente ainda não tenha a condição de Jesus, mas nós temos a condição de começar agora e de tentar fazer o nosso melhor. O outro aspecto da mensagem é que a gente precisa ser firme nas decisões positivas. Que decisões são essas? E a gente pode falar de um monte delas. Por exemplo, aquela história do vou começar meu regime na segunda-feira. Mas chega na segunda-feira a gente desiste. Eu vou começar a fazer caminhada, mas aí a gente lembra que a caminhada é a pé e já fica cansado só de imaginar. Essas pequenas decisões são aquelas que a gente fica postergando, procrastinando e acaba não fazendo, não chegando em lugar nenhum, acaba não realizando a tarefa que a gente se propõe. Então vamos tentar entender que o ser fraterno começa com a gente mesmo, tomando essa atitude mínima diante das nossas necessidades, diante daquilo que a gente precisa fazer, não empurrando com a barriga e realmente tomando uma decisão. É um primeiro passo. E ter essa mesma determinação, ter essa mesma atitude na hora de tomar a decisão de ajudar alguém. Não ficar imaginando, mas esse alguém pode não gostar, mas esse alguém mora longe, mas sei lá, eu não sei se esse alguém está preparado, eu não sei de que maneira fazer isso. Não vamos colocar obstáculo, vamos encontrar uma solução. Não vamos somar as perdas, vamos contabilizar os ganhos, porque fica muito mais fácil da gente enxergar o amanhã, da gente sentir a possibilidade de estar estendendo a mão para alguém. Diz também a mensagem que os princípios que nós abraçamos precisam ser feitos com fidelidade, sermos fiéis a esses princípios. Então vamos entender no básico das nossas vidas. Se nós hoje decidimos pela maternidade, nós precisamos ter um mínimo de conduta reta, moral, porque nós vamos educar alguém. E a gente precisa ser um exemplo e não chegar e falar assim, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Jesus nunca mandou ninguém fazer nada. Ele simplesmente falava, vá e não peques mais. Depois da cura, depois da orientação, depois da palavra amiga. Porque ele esperava que o outro entendesse e fizesse a sua parte também. Mas se ele não fizesse, Jesus não ia se magoar nem se ofender por isso. Porque ele sabia que cada um tinha o seu tempo de maturidade.
A outra parte seria a coerência na fé. Pois é, né? A fé que Jesus colocou como o tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe. Como é a nossa fé? Nós acreditamos de fato? Ou a gente entrega a própria sorte porque não acredita na vacina que cura, porque não acredita na pessoa que está por trás da produção dessa vacina, porque se todos os políticos são corruptos, não existe político bom, porque se nós estamos próximos de alguém que hoje cometeu um erro, a gente vai achar que esse erro vai ser cometido muitas e muitas vezes e a gente para de acreditar nas pessoas. A fé, na verdade, do tamanho do grão de mostarda, é aquela que diz assim, pra gente mesmo: eu hoje vou ser feliz, eu acredito nisso e vou ser otimista, levando esse otimismo para o caminho da felicidade. São sempre pequenas atitudes, pequeninas às vezes. Não precisa ser uma coisa de arrompantes grandes, mas assim, saber que nós podemos, apesar de tristes por dentro, esboçar um sorriso para alguém, para a gente mesmo diante do espelho. Isso é fraternidade, é sentir que existe uma possibilidade de mudança e acreditar nessa possibilidade de mudança. A fé é crer de forma operante. Não basta só acreditar. A gente tem que colocar a mão na massa. A gente tem que transformar. Para o pão virar pão, a gente tem que sovar a massa. Não é verdade? Para o bolo crescer, a gente tem que bater a massa. Para o arroz cozer, a gente tem que botar no fogo quente. Mas a gente sabe que esse arroz vai ficar saboroso e vai matar a nossa fome. A gente sabe que o pão, depois de assado, vai ser também um alimento saboroso. A gente sabe que o bolo, que no primeiro momento é uma massa toda mole, toda sem formato, vai crescer e vai aparecer. A gente acredita nisso. Então a fé é isso, é acreditar que a gente pode transformar o fluido universal através não só de uma crença, mas de uma atitude, de fazer, de mudar. Se hoje eu estou triste, vou buscar ser alegre, mesmo sabendo que existe uma pontinha de tristeza dentro de mim. Eu vou poder olhar para um pássaro, eu tenho olhos de ver. Se não tenho olhos de ver, ouvidos. Se não tenho ouvidos, tato. Mas sempre vai ter um caminho, sempre vai ter uma possibilidade. E é isso que vai fazer com que a nossa fé opere os milagres ao nosso redor. São nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos. Ele diz também na mensagem que as palavras que nós pronunciamos tem que ser com justeza, tem que ser justa. E a gente está julgando o tempo todo, não é verdade? Se alguém chega pra gente a título de maledicência e fala mal de outra pessoa, em nenhum momento a gente perdoa ou tenta entender o porquê daquela pessoa agir daquela maneira. A gente já vai e compra a imagem da pessoa de acordo com o que está sendo vendido para nós. Isso é falta de misericórdia, é falta de fraternidade. Quando Jesus foi indagado, que disseram para ele, né, quando bateram nele, disseram: diz profeta, quem é que está te batendo? Adivinha quem é que está fazendo mal? Jesus apenas olhou com misericórdia para aquelas pessoas e entendeu que elas não estavam prontas para ouvir a verdade. Então não adianta nos indispormos com as pessoas, nem julgá-las pelas suas atitudes, e nem ouvir, e nem dar vazão para ouvir o que os outros têm a dizer de terceiros. Porque assim como eles falam de terceiros para nós, eles vão falar de nós para os outros. Então, se nós não temos nada a dizer, apenas ignoremos e vamos saindo de perto, né? Porque não tem o que se fazer. Não se pode obrigar uma pessoa a amadurecer se ela não estiver pronta para isso. Mas pode-se sim, traduzindo por atitudes coerentes e corretas, ensinar o outro para que ele, aos poucos, comece a desenvolver essa maneira melhor de ser. É a semente que a gente falou no início do nosso bate-papo, né? É plantar. Tudo que a gente planta dá. Se a gente plantar erva daninha, vai nascer erva daninha. Se a gente plantar amor, a gente vai colher amor.
É uma coisa básica, não precisa, a gente não precisa ser letrado para entender isso e colocar em prática. E, finalmente, a mensagem diz que se nós agirmos assim, nós vamos colher o melhor na nossa semeadura. Então, que terra é essa? É uma terra fértil? Sim. Sabe por quê? Porque está dentro de nós fazer isso. Essa fertilidade é a certeza da transformação dos nossos sentimentos a propósito de nós, do nosso amor próprio, da nossa misericórdia para conosco mesmo e também para com o próximo. É quando enxergar o defeito em nós, não nos criticarmos ou nos maldizermos, mas entender que nós temos condições e capacidade de fazer melhor. Porque quando a gente começa a enxergar o melhor dentro de nós, a gente consegue enxergar o melhor diante do próximo. Então, fraternidade. Se a gente for estender esse assunto, nós vamos ter 1 milhão de exemplos ao longo de nossas vidas, ao longo da cultura mundial, ao longo da história, que mostra pra gente que não é difícil fazer isso. Eu me recordo de uma passagem do Chico Xavier, quando a sua madrinha o agredia, né, o machucava com a ponta do garfo, e ele conversando com a sua mãe, ele foi reclamar, e ela disse assim: Chico, não reclama, tem paciência, isso tudo logo vai mudar. Em nenhum momento ela chegou e falou assim: a sua madrinha tá doente, a sua madrinha tem inveja, a sua madrinha é uma pessoa amarga. Não, ela não falou da madrinha, ela não falou da atitude da madrinha, ela falou para ele: aprende a lição, busca para que essa lição seja no amanhã algo de bom na sua vida. E foi assim que ele viveu ao longo de todas as suas existências, ou melhor, ao longo da sua existência, buscando sempre enxergar o melhor em tudo. Então, gente, o que eu gostaria de deixar hoje como mensagem é que a fraternidade começa em nossos corações. Foi assim que Jesus esperou que nós agíssemos. Foi por isso que ele morreu na cruz por nós. Foi por isso que ele deixou todos os ensinamentos, para que nós entendêssemos que amar é algo muito altruísta. Mas se esse amor não começar conosco, não começar em nós mesmos, a gente não vai conseguir dividir esse sentimento, esse amor ágape com o nosso próximo. Vamos pensar a respeito disso. Vamos entender na teoria, sim, mas saber que só teoria não basta. Tem que haver a prática. E a prática do amor é a fraternidade operante através da fé, da perseverança, da alegria de viver, da certeza de um amanhã melhor, aprendendo no nosso hoje todas as pequeninas lições, não se importando com a dor, mas cada dor que bater a nossa porta, a gente simplesmente pensar: o que é que eu posso aprender com isso? Nós não podemos deixar de sentir. Nós somos humanos, somos falíveis. E em algum momento talvez a raiva aconteça, a tristeza aconteça. O que importa é que a gente ressignifique isso. Ao mesmo momento que a gente sentir, a gente pensar assim: não, isso não vai fazer bem para mim. Então a gente muda a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. E a nossa energia vai mudar com a gente. Fraternidade é amor operante. Um abraço, um beijo grande para todos vocês. E mais uma vez, muito obrigada por deixar eu entrar um bocadinho na casa de vocês. Um beijo grande também no coração de cada um. Que nós possamos ter essa semana como o primeiro dia do resto da nossa vida. Só que um primeiro dia cheio de fraternidade, de alegria e de perseverança no bem. Fiquem em paz.